que é tão difícil para muitos homens entenderem que flerte, paquera, chaveco é uma coisa? Assédio sexual é outra completamente diferente. Sempre que eu me deparo com uma denúncia, eu tenho me perguntado qual é a parte de todas as mensagens, de todas as mudanças de lei, de todas as discussões sobre o assunto que os assediadores ainda não entenderam. Porque a gente tem falado muito sobre isso. Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa por causa de denúncias de assédio sexual e agora há também relatos de assédio moral de pelo menos meia dúzia de funcionários do banco. Pelas denúncias, ele apalpou, disse obscenidades, fez propostas que não deveriam ser feitas. Com as desculpas mais esfarrapadas, ele pedia que as funcionárias que o acompanhavam em viagens de trabalho fossem ao quarto dos hotéis que eles estavam hospedados. Uma delas disse que deu de cara com ele de cueca. Você, tem alguma dúvida de que isso se trata de assédio sexual? Não deixa de ser curioso que o caso tenha como protagonista um representante do bolsonarismo. Ele é muito bolsonarista, como ele faz questão de deixar claro. O bolsonarismo é essa seita que desfaz do feminismo e acha que tudo é mimimi de feminista baranga. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Gente, o assédio é uma instituição que ainda funciona na segunda década do século XXI, porque muitos homens não aceitam que as regras tenham mudado. O assédio em 2022, feito de forma sistemática, sem qualquer tipo de pudor, por homens como Pedro Guimarães, explica também os números escandalosos de violência contra a mulher. Porque sim, uma coisa está diretamente ligada à outra. Eu estou falando de poder. Poder que muitos homens acham que podem exercer sobre uma mulher. E esse tipo de homem não aceita a perda desse poder. E já tem um nome para isso. Foi batizado de masculinidade ideológica. Esse termo foi criado pelo Joshua Rose, que é professor da Universidade Católica Australiana, e escreveu o livro New Demagogues, Populism, Religion and Masculinity. Nossa, meu inglês tá um horror. É algo como novos demagogos, populismo, religião e masculinidade. Para ele, os homens que aceitam essa ideologia acreditam que o empoderamento das mulheres acabou levando esses homens à condição de, deixa eu só risar aqui, discriminados e, acredite, vítimas. É isso. Tem muito homem que se sente vítima das mudanças que estão acontecendo na sociedade. Homens como Pedro Guimarães, bom deixar claro, além da cúpula da Caixa, que também sabia dos assédios desde 2019 e não fez nada. Esse tipo de gente se sente vítima quando é exposta e muitas vezes ainda usam a figura da mãe, da filha e da mulher como álibi. Na manhã seguinte às denúncias que tomaram conta das redes sociais, Pedro Guimarães apareceu num evento da Caixa com a mulher e falou o seguinte, abre aspas, eu quero agradecer a presença de todos vocês, a da minha esposa. Acho que, de uma maneira muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética, fecha aspas. A cara de pau não fica nem vermelha. Nenhuma palavra sobre as acusações. Sabe por quê? Porque, no fundo, ele acha que não fez nada de errado. No fundo, ele deve achar que estava apenas exercendo seu papel de homem. Agora, será que são só os bolsonaristas que são machistas, que são assediadores? Eu sou Marilis Pereira Jorge e você está no meio. E antes da gente começar, se você está chegando aqui, seja bem-vindo. Aproveite para assinar o canal aqui no YouTube, é de graça. Deixa já seu like, aciona o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que a gente produz aqui no meio. E aproveita para se inscrever para receber a newsletter do meio, que chega cedinho lá na sua caixa de e-mail, às 7 da manhã. São só 8 minutinhos para você ler todas as notícias que precisa para encarar o dia. Decorei bonitinho, hein? Antes que a gente
fale sobre a masculinidade ideológica que eu mencionei, para entender o que é isso, eu quero falar de uma coisa que eu acho que é óbvia, mas fica mais óbvio ainda que não é. Você talvez se pergunte, mas tudo é assédio? Não, não é. A linha que separa assédio de paquera é uma coisa muito clara. Se a mulher diz não, a partir dali é assédio. Se a mulher está numa situação inferior na hierarquia e é constrangida, é assédio. Se você abordar uma mulher com intenções românticas e ela se mostrar desconfortável, a partir daquele momento passa a ser assédio. Sério, se você chega a um cargo de presidência, não é possível que não tenha o mínimo de sensibilidade para entender quando passou de um limite claro, que fez o que não se faz mais numa relação profissional. Ok, tá bom. Assédio pode acontecer em todas as classes sociais. Eu nem vou tão longe. Vamos lá. Se você faz exame psicotécnico e passa, você já deveria saber os limites de uma relação profissional, de uma relação privada, se é chaveco, se é paquera, se é assédio. Mas vamos lá. E a tal da masculinidade ideológica? A teoria do Joshua Rose é de que uma parcela dos homens não aprendeu a lidar com fracasso, com frustração, com rejeição e dá de cara com um mundo diferente daquele em que a supremacia masculina era a realidade. Eu entendo, gente, que essa teoria causa um certo incômodo, porque de um tempo para cá parece que tudo é culpa dos homens. Não, eu não acho que seja tudo culpa dos homens. Ao menos não de todos os homens. Mas essa igualdade que foi conquistada sim pelo feminismo deixou muitos homens que não aceitam essas mudanças de papéis ressentidos, frustrados e às vezes com raiva. Sim, raiva. E essa é uma das razões pelas quais a gente ouve falar cada vez mais de assédio. Porque muitos homens simplesmente acreditam que é um direito. E essa crença de que ele tem direito de se comportar assim, ou de que é dono da sua namorada, da sua mulher, da sua parceira, é a mesma raiz para tantos casos que acabam em violência doméstica. O professor Rose diz que a violência nada mais é do que a expressão da raiva, do ressentimento que os homens sentem, e a justificativa é que o seu comportamento é só uma mera reivindicação do que eles acreditam que é seu por direito. Para o Rose, essa masculinidade ideológica está emergindo como uma forma de extremismo violento. Por isso que a gente vê tantos casos de violência contra o gênero na internet. Você já ouviu falar dos incels, não ouviu? Se não ouviu, deixa seu comentário aqui para eu trazer esse assunto uma outra vez. Agora, respondendo à provocação que eu fiz lá atrás, machistas, assediadores, são características apenas dos bolsonaristas? Claro que não! Tudo isso que a gente está falando não se trata apenas desses trogloditas que acham que a discussão toda sobre assédio, sobre violência, é mimimi de feminista. Infelizmente, muitos homens que se dizem progressistas, liberais, ainda se comportam como na era pré-Me Too. E usam o mesmo argumento furado de que não absorveram as mudanças de uma sociedade transformada. Essa foi a desculpa dada pelo ex-governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que renunciou em 2021 diante de acusações de quase uma dúzia de mulheres. Eu estou falando de 2021, mais conhecido como ano passado. O Cuomo não era considerado um partidário do feminismo à toa. A vida pública dele foi marcada por atos que beneficiaram muito essa agenda feminista, como uma lei que ampliava o direito ao aborto. Ele lançou um pacote de medidas para combater desigualdade salarial, discriminação no ambiente de trabalho, violência doméstica. Nas redes sociais, ele sempre se posicionou contra o assédio sexual. E em várias ocasiões, ele lançou o argumento de ser pai de 3 mulheres para chancelar o seu compromisso com as pautas de igualdade de gênero. Você lembra quando eu falei do álibi de ter filhas e mulheres? Não falha. Nem entre progressistas como Andrew Cuomo, nem entre conservadores como Pedro Guimarães. Os homens estão num capítulo atrasado na questão do assédio. Parece que eles não conseguiram entender ainda que sim, os limites foram redesenhados. E mesmo os que têm informação suficiente sobre esse assunto não
revisaram seu próprio comportamento ao mesmo tempo que continuam condenando os outros. Então você vê nas redes sociais as pessoas condenando os outros, mas tendo um comportamento que não é adequado. Eles não conseguem se identificar como assediadores e continuam agindo de um jeito predador e fazendo novas vítimas. Eu sempre me pergunto se o que eu falo sobre feminicídio, racismo, machismo, homofobia consegue romper essa bolha progressista e chegar aos não convertidos. Mas infelizmente eu percebo que esse tipo de problema de masculinidade ideológica, de homens que não largam o osso e mantêm atitudes tóxicas e criminosas, está em todo lugar, em todo espectro político, da extrema-direita à extrema-esquerda. Pitbulls de rapper Orochi atacam cachorros de Cauã Raymond em condomínio de luxo no Rio. Gente, eu tô rindo, mas devia chorar. Era a segunda notícia mais lida do site do jornal O Globo, quando eu fazia a minha ronda de coisas irrelevantes. O Brasil derretendo e as pessoas querem saber de briga de cachorro. Isso me lembrou uma frase que eu tinha ouvido naquele dia, que é o seguinte: a qualidade desse jornalismo reflete a qualidade do público. São pessoas que querem a sordidez. Quem disse isso foi o Leonardo Pimentel, que é editor executivo do Meio. Ele disse isso no Conversas desta semana, que discute a responsabilidade do jornalismo e está disponível no YouTube no Meio. Eu recomendo muito. Agora, e quando eu falo sobre esse tipo de jornalismo, não é só do Globo não, gente. A gente vê isso em todos os lugares. Agora, vou deixar aqui um questionamento para vocês. Será que a gente não tem um pouco de responsabilidade sobre essas notícias? Por que a gente vai lá e clica? Por que a gente quer saber do cachorro que brigou na rua? Por que a gente quer saber de quem tá com quem tá pegando quem? Eu acho que tem um pouco de responsabilidade nossa aí também. Enquanto a semana bombou com notícias que deixam o Bolsonaro numa situação muito complicada, o bolsonarismo aplaude o encontro do presidente do jornalista americano Tucker Carlson. Não sei se falei o nome dele direito. Ele é o queridinho da extrema-direita americana e veio entrevistar o presidente. Na bolha bolsonarista, do dia 28 ao dia 30, Felipe Martins, que é assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o tamanho do cargo, e aquele que fez um gesto nazista, Felipe Martins tuitou pelo menos 25 vezes sobre a visita do jornalista e mandou essa aqui. Se o choro da esquerda já saiu do controle com a mera presença do Tucker Carlson no Brasil, imagina só quando descobrirem que ele está gravando reportagens sobre os escândalos de corrupção envolvendo o PT, sobre o Foro de São Paulo, só rindo, sobre a perseguição aos apoiadores do presidente. Eu quero mostrar um trechinho da entrevista que o jornalista americano fez com Jair Bolsonaro. Parallels between politics in Brazil and politics in the United States are striking to an American. You are opposed by a coalition of billionaires, college professors, and CNN. Tell us what the opposition wants. What will Brazil look like if your opponent wins? My election itself was almost a miracle. I had nothing going for me. I was just an isolated member of Congress. I was known as a lower segment of the National Congress in Brazil. I connected my campaign anchored only with a biblical passage, John 8:32. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. O jornalista acha que a oposição ao Bolsonaro é composta por bilionários, professores universitários e a CNN. E a Globo, e a Folha, e a torcida do Corinthians, e os comunistas. E não é impressionante que o Bolsonaro dá uma entrevista para um canal americano e acaba falando esse tipo de coisa? Teve mais um festival de bobagem, o fantasma da esquerda, essas coisas que ele fala
no cercadinho, mas ele falou isso para Fox News. Agora, fora da bolha, causou uma indignação enorme a foto compartilhada pelo jornalista, e com razão. A foto é o suprassumo do mau gosto, gente. O Carlson usa um cocar indígena e na estante atrás dele e do Bolsonaro estão lá um bonequinho do ex-piloto Nelson Piquet, um símbolo da Caixa e uma bandeira do Brasil. O país, esse Brasil civilizado que a gente ainda vive, ainda está sofrendo o luto pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. O Piquet, gente, virou persona não grata nos bastidores da Fórmula 1 por causa de racismo. E o presidente da Caixa foi afastado por denúncias de assédio sexual e moral. É puro suco do bolsonarismo. E o jornalista ali feito um pateta achando graça desse circo. Circo de horrores. Mas vamos embora pro nosso café? Saúde para você também. Gente, chegaram muitos comentários sobre o vídeo da semana passada, que foi, o título era "E se fosse sua filha?", sobre aquela situação daquela menina grávida de 11 anos. Beatriz Alves mandou uma mensagem que eu fiquei bem emocionada. Ela diz o seguinte: é um absurdo a fala da juíza. Sou mãe adotiva e acharia um absurdo uma criança passar por toda essa situação física e psicológica para poder gerar uma criança e, abre aspas, trazer alegria para mim e para minha família, fecha aspas. Uma coisa muito importante que nós, adotantes, aprendemos é que o objetivo da adoção não é arrumar crianças para quem não tem. Pelo contrário, o objetivo da adoção é arrumar pais para as crianças que por algum motivo não puderam conviver com a família biológica. Te acompanho sempre e amo a sua coluna. Obrigada, Beatriz. Eu fiquei emocionada com essa mensagem dela e chama a atenção por uma coisa muito importante da adoção, que é exatamente isso. A adoção é para que crianças encontrem lares. Crianças não são um produto, um objeto para suprir carência afetiva, um buraco na família de adultos. A Mila Montenegro fala: essa situação nos faz lembrar mais uma vez que é preciso realmente debatermos sobre a importância da educação sexual para crianças e adolescentes. Precisamos falar sobre isso para ontem, precisamos muito falar sobre isso, só que com esse governo que está aí fica difícil. E o Cláudio Fopel vai na mesma linha, diz o seguinte: Marilis, você citou a educação sexual como preventivo para gravidez inoportuna, e proteção contra estupro pela informação. Além desses dois motivos, eu tô ruim nessa leitura, vou de novo, tá? O Cláudio Fopel vai na mesma linha aqui, dizendo o seguinte: Marilis, você citou a educação sexual como preventivo para a gravidez inoportuna e proteção contra estupro pela informação. Além desses dois motivos, há também um terceiro importantíssimo: proteção contra DSTs, que se combate com educação e orientação. A gente não vê mais falar sobre isso, né? E existe hoje uma realidade muito triste e grave no Brasil, que muitas doenças sexualmente transmissíveis voltaram a aparecer, algumas que já estavam já tinham até sido controladas, porque as pessoas não se protegem mais. As pessoas simplesmente pararam de usar camisinha. E isso é mais importante ainda entre os jovens. Esse comentário da Luciane Chaves, eu confesso que eu ri. Marilis falou o que eu disse para uma pessoa próxima que veio questionar minhas publicações sobre o assunto com a calma e serenidade que eu não tive. Aprendendo com você. Luciana, eu não sou tão calma e serena assim, não. Quem vê cara aqui, quem vê close aqui, não vê os palavrões que às vezes eu solto quando eu vejo e ouço algumas notícias, porque tá osso. E o Eric Silveira fala: boas análises, ótimo café, vamos seguindo, o microfone poderia melhorar, sua voz é ótima, mas fica parecendo que você está num quarto de eco. Eric, me perdoa,
A gente tá sempre tentando melhorar mesmo. Eu sou um horror com a coisa da tecnologia aqui. A equipe do meio, Bruno especialmente, obrigada, beijo Bruno. Estão sempre me ajudando, tentando me ajudar, mas nem sempre eu dou conta. Foram todas. Então, beleza? Vou desligar aqui, tá? E a minha dica para o fim de semana é o podcast A Mulher da Casa Mal Assombrada. É esse o nome? Eu vou checar. Eu sabia que eu tinha falado alguma bobagem. É A Mulher da Casa Abandonada. É uma série que narra a história de uma brasileira que escapou do FBI e de julgamentos nos Estados Unidos. Essa casa fica num dos bairros mais ricos de São Paulo e a reportagem e a narração são do Chico Felitti. Eu não conseguia parar de ouvir. Só tem 4 episódios disponíveis, sai um novo toda quarta-feira. Eu não vou dar muitos spoilers aqui. Esse caso que envolve essa mulher foi tão sério que ele acabou sendo decisivo para que a Suprema Corte Americana mudasse as leis sobre os direitos de trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos no começo dos anos 2000. Depois vocês me contam o que vocês acharam, tá? Eu fico por aqui, na semana que vem tô de volta. Um bom final de semana para todo mundo.